O Tom, ele está fazendo mestrado com a gente e ele está estudando fundamentalismo religioso nos quadrinhos dos X-Men. Ah, pera, Puta que deixa pariu, eu agora abrir a caixa. Vamos lá, vamos lá, eu me perdi vamos lá, agora aqui, hein? Meu vamos lá. Deus, cara, eu tô... Qual é o contexto do surgimento dos X-Men? Década de 60, Tá. 1963 mais ou menos que ele surge. E o que estava acontecendo nos Estados Unidos, especificamente no sul dos Estados Unidos? Fala, fala, fala. Fala aí, Eu, eu, Thales. eu, eu, professor, eu, professor. Não, fala, tem que falar, participa. Segregação. De quê? Ah, é brancos e negros. Racial, Tá. isso. Então você tinha nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, essa coisa da segregação racial muito acentuada. Então, se você olhar fotos e vídeos da época, você vai ver que o negro não poderia frequentar a escola do branco, não poderia sentar no mesmo banco. Então, o ponto de ônibus todo arrumadinho, bonitinho e etc. era para o branco. Para o negro, ficava no sol, na chuva, pegando ferrugem, tomando antitetânica, ferrado. E isso tem uma mudança quando uma senhora chamada Rosa Parker está no ônibus depois de um dia pesado de trabalho e aí chega um branco jovem e fala assim, levanta porque eu quero sentar. Porque a lei estabelecia que ela tinha que fazer isso. Ela sentava lá no fundo do ônibus e teria que dar o lugar para o branco se o branco pedisse. Lei, E sentava se Caramba. tivesse. se tivesse lugar, mas separado. Brancos na frente, negros atrás. E aí ela disse que não vai dar lugar. Confusão, polícia, Rolo, etc. confusão. Ou como é que é? 60 anos atrás. Não, pois Exatamente. é, o negócio, Apenas. o negócio é, É cara, assustador. é assustador. Tá dormindo. E aí, o que que acontece? Espera um pastor batista que não queria se envolver com essa história, o Martin Luther King, mas ele compra essa briga de defender o direito dos Estados Unidos é minoria, aqui é maioria, mas lá são 13% da população. Ele compra essa briga e vai para a rua e faz os Vai pra cima. protestos, etc. Por outro lado, você tinha um outro líder, só que não cristão, batista, etc., que é o Malcolm X, que ele defendia uma outra abordagem. Enquanto o Martin Luther King defendia uma abordagem mais da servir, da igualdade, eu vou servir a quem nos persegue para eles perceberem que nós não somos diferentes, eu não vou participar da luta armada, mas uma luta de paz. O Malcolm X ele defendia uma coisa mais aguerrida, mais partir para Porradaria, cima, o cara. porradaria, etc. Simplificando, né? Mas é isso. Mas aí, Aquele podcast nosso, falei. falou Né? melhor. E aí, o que que acontece? Nos quadrinhos, você tem a representação dos X-Men exatamente sobre isso. O que que são os X-Men? São pessoas que são estigmatizadas por causa da aparência. Não tem jeito. E aí, mais do que isso, tem duas lideranças ali. Mutantes, da Irmandade Mutante, lá do Magneto, Certo. e você tem do Xavier com os X-Men. Que era o Que- bem e o mal, no caso. Grosso modo, né? O que que o Xavier propõe? Servir a humanidade para acabar com o preconceito. O que que o Magneto faz? Quer Propõe exterminar acabar com a humanidade. humanidade. Grosso modo, é a representação que a Marvel faz do que está acontecendo ali naquela época. Aí o Tom, ele está estudando agora um quadrinho dos anos 80, chamado, atualmente, tinha um outro título antigo, Deus Ama, o Homem Mata. Parcialmente adaptado X-Men 2 e alguns outros desenhos, filmes, etc. Qual é a ideia? Você tem um líder religioso chamado Stryker. No filme, no segundo filme, ele é um militar, aqui é um líder religioso. Ele foi uma polêmica para publicar na época, porque mexer com religião nos Estados Claro, claro. Unidos. É. Aí, esse líder religioso, ele começa a perseguir os mutantes, distorcendo o texto bíblico para justificar isso. Falando de perseguição, que eles são filhos do demônio, etc, etc, etc. Em um momento, até ele aponta para o Noturno e diz como isso pode ser chamado de humano. E o Noturno tem aquela aparência diabólica, e aí tem aquela grande, Cabuloso mesmo. cabuloso, azul, Isso. chifre, rabo. E aí a grande lição dos X-Men é toda vez que a gente julga pela aparência, toda vez a gente erra. E ali a gente tem um exemplo claro. Ele aponta pro rapaz, pro Kurt Wagner, o Noturno, como se fosse um demônio. Ele percebe que não tem nada a ver com isso. Então ele está usando da religião para provar suas ideias. Aí você descobre que ele teve um filho mutante e tal. Tudo aquilo Bem lá. próximo ao filme em alguns aspectos. E aí o Tom está estudando essa linguagem
fundamentalista que distorce o texto para provar determinadas coisas, manipular, como alguns televangelistas, e aí ele está estudando isso nesse quadrinho, que é uma graphic novel. Evangelistas é um termo Que muito isso, hein, bom, Tom? hein? Tá de parabéns, hein, Tom?